Conflitos estão sobre todo o mundo, mas um possível conflito que está prestes a se iniciar deixa inúmeros analistas tensos. E sim, você deu certo, está prestes a se iniciar, o que tudo indica. A briga pela liberdade. No final de 1949, as forças comunistas de Mao Tse-tung derrotaram as forças nacionalistas, dessa maneira obrigando-os a abandonarem a China continental, sendo exilados na pequena ilha de Taiwan, a 200 quilômetros da costa chinesa. Diante de tais atos, os Estados Unidos, grandes adversários do país comunista, apressaram-se em oferecer apoio aos nacionalistas taiwaneses, um apoio que envolveu até mesmo a presença de militares norte-americanos na ilha, chegando a ter cerca de 30 mil soldados presentes, algo que não foi bem visto pelos chineses, já que seus inimigos declarados estavam a apenas 200 quilômetros da sua costa. Porém, após adotar uma política de ambiguidade, Washington declarou que existe apenas uma China e retirou seus militares do terreno. Mas para protegê-los, criaram uma lei que obrigava os americanos a oferecerem toda a ajuda necessária para a proteção da ilha. Porém, em 2022, um contato entre Taiwan e Estados Unidos fez as tensões entre os dois países se intensificarem novamente. Dessa maneira, a ilha voltou a ser o centro das atenções na diplomacia global. Mas você sabe o motivo das ameaças chinesas? Tudo isso vem ocorrendo, pois a República Popular da China vê Taiwan como uma província rebelde e quer, mesmo que seja à força, reunificar a ilha ao continente. Porém, a ilha possui um Estado soberano, com uma Constituição, forças armadas e partidos políticos próprios. Além disso, a maior parte da sua população não quer uma união entre os dois países. Como eu comentei, o conflito já ocorre por mais de 70 anos e se acirra a cada visita de representantes dos Estados Unidos a Taiwan, ou vice-versa. Um exemplo foi um ataque realizado pelos chineses perto da costa, como forma de ameaça pela visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Por questão de manobras militares desse tipo, o conflito entre os dois países tem o potencial para dar origem a um conflito entre China e Estados Unidos. Diante de tudo isso, os taiwaneses já se preocupavam há muito tempo com as preparações para uma possível crise. Além disso, o conflito entre Rússia e Ucrânia despertou o interesse da nação em se preparar para um possível conflito direto. Desde março, os líderes da ilha vêm criando inúmeras maneiras de proteger a sua população. Dentre os meios de proteção, existe uma ONG que vem oferecendo treinamentos em defesa civil, localização de abrigos, condução de operações de busca e salvamento, primeiros socorros e até como tratar traumas. A ONG antecipou os treinamentos, já que a tensão entre os dois países está crescendo e os cidadãos queriam o conhecimento de como ajudar uns aos outros. Apesar de parecer algo sem muito valor em um conflito, os especialistas acreditam que esse tipo de treinamento civil terá um impacto positivo na resposta sobre quaisquer emergências, sejam elas desastres naturais ou um conflito militar. Mas esse não foi o único movimento de proteção que Taiwan tomou. Os líderes locais buscaram fortalecer suas forças de reservas, lançando um novo programa de treinamento para seus militares. Além disso, foi divulgado o plano de estender o tempo de capacitação dos militares, dobrando o tempo de treinamento para combates. Dessa maneira, eles teriam um maior contingente de militares e mais bem preparados. Porém, em uma entrevista ao jornal Deutsche Welle, um reservista que participou do programa disse o seguinte: apesar do programa estar mais sólido que o anterior, não senti firmeza que as habilidades ensinadas no treinamento poderiam ser aplicadas em situações reais. Além disso, ele afirmou que os fuzis utilizados foram fabricados na década de 80 e que o número de armas disponíveis era inferior ao número de reservistas presentes. Apesar das vulnerabilidades militares, Taiwan vem se preparando de todas as maneiras possíveis para uma possível invasão chinesa. A maior estratégia para defender a ilha de uma possível invasão é conhecida como porco-espinho. A China possui uma população de 1,4 bilhão de habitantes, contra apenas 24,5 milhões de taiwaneses. Dessa maneira, o poderoso país possui um orçamento de defesa 13 vezes maior que a ilha vizinha, sem contar que supera amplamente em tropas, equipamentos e armas. Podemos ver isso nos dados que apontam Taiwan tendo apenas 169 mil militares na ativa, enquanto a China possui 2 milhões. Isso sem contar nas artilharias e poder aéreo e marítimo. Bom, por conta de sua desvantagem em um conflito assimétrico, a ilha adota a chamada estratégia porco-espinho.
O jornal local explicou que quando um porco-espinho se sente em perigo, ele solta seus espinhos para deter predadores mais fortes. A dor de pisar nos espinhos do animal se torna o principal impedimento para esmagá-lo. Diante disso, para enfrentar um conflito de forma assimétrica, Taiwan não considera prioritário adquirir caças e submarinos caros, mas sim implantar armas defensivas móveis e ocultas, como mísseis antiaéreos e antinavios. Segundo analistas do Reino Unido, a estratégia possui 3 camadas. A camada externa é de inteligência e reconhecimento, para garantir que as forças de defesa estejam totalmente preparadas. Por questão disso, a ilha desenvolveu por décadas um sofisticado sistema de alerta precoce para evitar o efeito surpresa de um possível ataque relâmpago chinês. Dessa maneira, para Pequim conseguir êxito no ataque, teria que iniciar uma ofensiva baseada em mísseis de médio alcance e ataques aéreos para eliminar as instalações e armamentos da ilha. E como resposta a isso, teríamos a camada intermediária do porco-espinho, que consiste no destacamento de forças navais, com apoio de aeronaves de combate fornecidas pelos Estados Unidos. Segundo alguns especialistas locais, essa parte do plano consistiria em embarcações pequenas e ágeis armadas, com mísseis e auxiliadas por helicópteros e lançadores de mísseis terrestres. Eles tentariam impedir que a frota inimiga chegasse ao território taiwanês e que, se caso conseguissem, pagariam um preço alto em perdas humanas e materiais. Já a terceira camada seria a geografia e a população. Essa camada eles chamam de espinha dorsal. O complexo terreno da ilha é constituído de montanhas escarpadas e pouquíssimas praias aptas para o desembarque, com grande parte de seu território urbanizado, sendo uma vantagem aos defensores que poderiam multiplicar as baixas dos invasores. Armas móveis, versáteis e fáceis de ocultar também seriam cruciais na terceira camada, algo como demonstrado na Ucrânia com seus sistemas portáteis de mísseis Javelin e Stinger, que tem sido um pesadelo para os aviões e tanques russos. E mesmo o exército chinês, sendo cerca de 12 vezes maior em números, Taiwan possui mais de 1,5 milhão de reservistas, que ajudariam em combate caso tentassem invadir o país. Diante de todo esse preparativo de defesa da ilha, você acredita que eles podem se proteger dos ataques chineses? Bom, outro modo de proteção da ilha são os próprios americanos, que apesar de não aceitarem Taiwan como um estado independente, e sim parte da China, porém eles possuem uma lei que obriga o país a oferecer todo o necessário para a proteção e soberania da ilha. Deste modo, Biden já disse várias vezes que estaria enviando tropas para ajudar a ilha caso os chineses atacassem. Para a China, essa proximidade dos dois é um problema, já que em um possível ataque, inicialmente eles não irão enfrentar tropas americanas, mas terão que lidar com o poderio bélico americano, já que todas as armas e equipamentos locais são fornecidos por eles. Porém, um ponto que devemos analisar é o contexto global atual. Temos 2 grandes conflitos onde os Estados Unidos estão presentes, enviando armamentos e suprimentos. No caso da Ucrânia, isso já ocorre há 2 anos, e recentemente, há 3 meses, se iniciou o conflito de Israel. Dessa maneira, mesmo que os americanos digam que são o arsenal do mundo, suas reservas para esses fins podem estar fragilizadas, e a base industrial militar está sobrecarregada. Mesmo antes desses conflitos se iniciarem, já existiam especulações sobre os Estados Unidos estarem sobrecarregados como superpotência. Embora Washington diga estar preparado para defender o direito acima do poder, os recursos da nação estão longe de ser limitados, e caso os americanos cometam algum erro, podem expor uma fragilidade em seu país, ficando aberto a possíveis ataques inimigos. Mas voltando para a China, diante de toda essa tensão criada entre os chineses e Taiwan nas últimas décadas, vários especialistas vêm se perguntando se seria possível um consenso como o de 1992, onde após uma rodada de negociações em Hong Kong, os dois entraram em consenso que existe apenas uma China e criaram um sistema, um país, 2 sistemas. Dessa maneira, o país pratica o sistema socialista, enquanto Hong Kong, reunida à pátria, mantém um sistema capitalista e possui um alto grau de autonomia conferido pelas autoridades centrais. Esse sistema foi proposto pelo presidente da República Popular da China em 2019, onde ele afirmou que Pequim está aberto a incorporar Taiwan ao continente por meio da fórmula um país, 2 sistemas. Porém, essa proposta é amplamente rejeitada, tanto pela população taiwanesa quanto pelos 2 principais partidos políticos chineses. O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, já disse que o governo deve promover uma reunificação pacífica, mas também tomar medidas para se opor à independência deles, e acrescentou dizendo que todos são chineses
que são uma família unida pelo sangue e que deveriam promover os intercâmbios econômicos e culturais. Mas Taiwan não quer ser anexado novamente ao país, como eles mesmos dizem. Eles lutaram muito pela sua independência, mesmo que não seja reconhecido por todos os países. Porém, esse é apenas um lado da moeda, já que um outro fator pode ser o lado econômico da ilha. Isso pois, após Pequim anunciar os dados do censo, foi possível verificar algo que surpreendeu inúmeros analistas. A renda per capita de Taiwan supera até mesmo a cidade mais rica da China, Pequim. Segundo dados oficiais liberados, a renda média anual em Pequim é de cerca de 25 mil dólares, enquanto na ilha o valor ultrapassa 28 mil dólares. Mas esse valor se torna ainda maior quando se compara com o país como um todo, sendo que a renda per capita taiwanesa chega a ser 2 vezes maior que a chinesa. Agora, bem, você sabia que pessoas preguiçosas monetizam mais rápido um canal no YouTube? Eu me chamo José e eu explico o porquê disso no primeiro link aqui na descrição. E pelo público do Maestria ser muito qualificado, eu tenho certeza que você tem uma opinião sobre essa possibilidade da China invadir Taiwan. É por isso que eu faço questão de ler cada comentário. Comenta aqui embaixo como você acha que vai terminar tudo isso. Agora, você sabia que Putin vem financiando a indústria militar do Irã? E que isso pode gerar um conflito até mesmo com os americanos? É o que vou te contar no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. É só clicar que eu te vejo lá do outro lado em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Te vejo na próxima batalha.